Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam. Lembrando que o Plantões que Marcam é uma iniciativa da Carry On, empresa de tecnologia que desenvolve soluções para o mercado da saúde, instituições, profissionais da saúde e estudantes. A gente tem cursos, a gente tem um aplicativo para os profissionais buscarem vagas de trabalho, recursos do metaverso para os profissionais melhorarem a interatividade com o paciente e mais uma infinidade de soluções para evoluir a saúde junto com as pessoas que fazem acontecer. Aqui do meu lado está o Felipe, nosso apresentador. Tudo bem, Felipe? Olá, Fê, tudo bem? Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma gravação do Plantões que Marcam. Acho que dos últimos episódios, a gente vem ganhando um número bacana de seguidores. Sim. E muita gente não conhece a gente ainda, né, Fê? Verdade. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe, eu sou médico ginecologista e obstetra. Eu atuo em São Paulo, fiz minha formação toda aqui em Belo Horizonte. Hoje, trabalho no São Luís, o Hospital da Rede D'Or, e sou professor universitário. Agora, tem um novo projeto, estou montando o Instituto ERA, que vai ser um espaço para atendimento ginecológico e obstétrico, em São Caetano do Sul. Já é isso tudo verde. Imagina quando amadurecer, gente. Como que vai ficar? Fê, e hoje a gente está com dois convidados extremamente especiais. Principalmente para você, né? Principalmente para mim, porque quem está sentado aqui nessa mesa é um primo que eu amo muito, que fez parte da minha criação, da minha vida, faz parte da minha família. Não é um primo, é um irmão para mim. E a gente tem muita história junto para contar, para compartilhar com vocês. E o tema hoje do nosso podcast, Fê, é a espera do CRM. A gente está diante aqui de dois profissionais que estão quase formando e hoje a gente vai falar sobre o processo de preparação da saída da universidade para a gente poder cair no mercado de trabalho. Com certeza. Como é que vai ser quando começar a chamar de doutor? Então, Matheus e Sofia, que além de estudantes, são namorados. A medicina fez eles se juntarem, acho que vai fazer permanecer para sempre juntos. E a juntos. gente já falou sobre isso, né, Fê? Sobre o amor que surge na medicina. Com então, certeza. Vamos deixar os nossos convidados se apresentarem. Sofia, fala um pouco de você. Oi, gente. Bom dia. O meu nome é Sofia, eu tenho 22 anos. Eu estou atualmente no 10º período de Medicina no Centro Universitário de Belo Horizonte, ou UniBH. Eu sou de Divinópolis, vim para Belo Horizonte para estudar e estou aqui até hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus, eu tenho 26 anos, eu estou há 60 dias de formar, estou no 12º período, sou da UniBH e sou daqui de Belo Horizonte também. Show de bola. Como é que a medicina surgiu, assim, na vida de vocês, assim? Como que vocês decidiram, vou ser médico? Então, a minha... Pode continuar, né? Então, pessoal, a minha experiência com a medicina, o Felipe sabe muito bem, foi meio que com um trauma. Minha mãe adoeceu, passei 60 dias no hospital. Não sabia o que eu queria ainda, não tinha certeza se eu queria medicina, se eu queria estar no cursinho, naquele método preparativo, mas sem nenhuma certeza. Foi nesse período, acompanhando a evolução da doença da minha mãe, que eu descobri que eu queria medicina, que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E que eu queria principalmente aliviar a dor das pessoas. Que legal, que legal. E eu acho que esse chamado dele, que ele fala de aliviar a dor, eu acho que também vai estar linkado com a sua escolha da sua especialidade, né, Matheus? Que eu sei, não vou dar spoiler, mas fala aí pra gente o que você quer de se especializar. Então, gente, eu quero anestesiologia. Eu vejo que ela linka bastante com o que eu vivi e o que eu almejo no meu futuro, né? Que é, além de cuidar do paciente, principalmente confortar e tirar a dor do paciente. Muito legal. E você, Sofia, como que foi, assim, o seu processo? Eu também não sabia, assim, a princípio, o que eu queria fazer, né? Cheguei no 3º ano do ensino médio, meio que sem opções. Eu estudava muito, sempre fui muito estudiosa, mas não sabia o que eu queria fazer pra minha vida. E, assim, na conclusão de que eu decidi fazer medicina, eu acho que eu tive uma influência muito positiva de 2 primos meus que cursavam medicina na época que eu tava do ensino médio. Hoje a Carol, ela é hematologista e o Gabriel, ele é psiquiatra. Então, eu acho que, assim, durante o meu processo do ensino médio, eu via eles fazendo faculdade, curtindo todo esse processo e a gente conversava
gostava muito, são primos muito próximos também. Então, acho que eu tivesse influência positiva, né, por parte deles. E a partir daí, eu decidi que eu queria e agarrar, né, e estudar muito para conseguir o que a gente quer. Eu vejo que é uma tônica, porque vira e mexe a gente entrevista pessoas que tiveram que sair das cidades, natal, para estudar, para fazer o sonho virar realidade. Como que foi para você sair lá de Divinópolis, vir para Belo Horizonte, encarar uma cidade grande e tudo mais? Como é que foi esse processo de decisão? Assim que eu formei no terceiro ano, eu acho que eu já tinha muito claro, assim, de que muito provavelmente, né, se eu não passasse na faculdade direto terceiro ano, eu viria para Belo Horizonte para fazer cursinho. Porque acaba também que é um pouco meio que tradicional, assim. A maioria, grande parte dos meus amigos saíram de Divinópolis, né, logo depois do terceiro ano. E eu tinha muita vontade de fazer isso. No terceiro ano, eu estava super animada para sair da cidade, para morar sozinha. Na verdade, meu irmão já morava em Belo Horizonte, então, assim, estava animada para, assim, sair da casa dos meus pais, por exemplo. Então, eu vim super animada. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto. Eu lembro que no meu primeiro dia, eu não passei da faculdade direto terceiro ano. E aí, eu fiz cursinho, né, pré-vestibular aqui em Belo Horizonte. E eu lembro que no meu primeiro dia de cursinho, assim, os meus pais me trouxeram para Belo Horizonte num domingo. E aí, a gente, né, preparou o apartamento e tal, fui dormir, no outro dia eu cheguei, fiz o cursinho, segunda-feira à noite eu estava apavorada. Eu liguei pro meu pai chorando e falando: pai, eu quero voltar pra Divinópolis, eu não aguento mais, eu quero ficar em casa. Eu senti muita falta dos meus pais dentro de casa, eu me senti sozinha, eu me senti morrendo de medo. E eu falei: gente, onde é que eu tava com essa cabeça de querer sair de casa, de querer, né, de achar que eu podia fazer isso sozinha. E aí eu lembro que meus pais no telefone falaram: Sofia, calma, tenta mais um pouco. E, tipo assim, se você não conseguir, tudo bem, pode voltar, né? Tipo, você não tá presa aí. E aí eles me acalmaram no telefone, eu respirei fundo e continuei. E aí, assim, cada dia que passa eu fui ficando cada vez mais fácil. E hoje em dia, tipo assim, eu sou apaixonada com Belo Horizonte, eu sou muito grata por ter feito essa escolha de vir pra cá. Eu acho que mudar de cidade, sair da casa dos pais, existem, claro, muitos desafios envolvidos, mas te abre muitas oportunidades. Eu acho que você amadurece muito. Então, assim, desde que passou essa fase difícil do início, eu depois nunca mais mudei de ideia e eu tive certeza que foi a escolha certa ter vindo pra cá. Que legal. Eu acho que a medicina ela proporciona muito isso, sabe? Ela te tira da zona de conforto em prol de um sonho, né? Com certeza. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: hoje vocês estão concluindo o curso de vocês se consideram, né, os dois, se consideram pessoas realizadas na escolha de vocês? Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser medicina. Não sei se... Eu também acho que, assim, eu fiz a escolha certa desde o curso até ter saído da minha cidade e atualmente eu estou muito feliz de estar aqui, de estar fazendo o que eu faço. Uma dúvida que eu tenho vocês perdem muitos colegas? Porque, por exemplo, quando eu formei em Direito, minha turma começou com 60 e formaram mesmo 30 e poucos. Muita gente vai vendo: isso aqui não é para mim. Essa tônica também é no curso de Medicina ou não? Quem entra já entra convicto? Eu acho que é bem diferente dos outros cursos. Assim, da minha turma, acho que eram mais de 100 alunos. A grande maioria continuou e vai formar junto comigo. Na minha turma foi a mesma coisa também. Muita pouca gente saiu, assim, que eu consigo lembrar, às vezes, de 1 ou 2, mas também a maioria que saíram acabaram transferindo, né? Não desistiram da medicina. Às vezes, por outro quesito, saiu da faculdade, mas não desistiram da medicina. E acaba também que, às vezes, a turma acaba aumentando, né? Porque vem gente de transferência no meio dos períodos e tal, então... Acho que quem entra na medicina já entra mais convicto disso. E eu acho que essa pergunta ela tem um viés, porque eu acho que quando a gente fala em desistência, a gente tem que pensar o que a gente perde, sabe? Eu acho que é muito difícil a pessoa sair também, porque tem aquela coisa assim: nossa, mas eu tô investindo tanto para estar aqui, eu investi para entrar, eu tô pagando uma mensalidade extremamente cara, então, às vezes, a pessoa não desiste porque ela tem um por trás disso, sabe? E às vezes ela forma... com certeza, muitas pessoas não escolhem medicina por amor. Isso a gente já sabe? Eu acho que a escolha médica... A gente já falou isso, né, Fê? Ela tem que perpassar mesmo por um desejo em fazer o bem, uma responsabilidade social, mas a gente ainda tem a fantasia de um retorno financeiro e também...
a família, ela investe para esse profissional ele formar, para ele estudante. Então, talvez... Tem status também, né? Querendo ou não, o curso... Talvez hoje não possa dar o dinheiro que se espera, mas eu considero que ainda tem status. Não Com só certeza. formar, mas como trabalhar com a saúde em si. Você abre muitos caminhos pessoais e profissionais. E falando um pouco de formação médica, eu queria saber de vocês, assim, vocês já estão no final do curso, ao longo dessa trajetória, né, da graduação. Para vocês, qual foi a fase ou quais foram as fases que vocês tiveram mais dificuldade, assim, não necessariamente com a questão da dificuldade em questão de prova, de faculdade, mas qual momento que vocês sentiram uma dificuldade maior, assim? Eu acho com certeza o início da faculdade. Porque você está acostumado a estudar de uma forma no cursinho, você entra na faculdade, é um mundo completamente diferente. É muito mais prática, tem anatomia, neuroanatomia, que são matérias que exigem muito mais de você ver, visualizar, do que estudar propriamente em casa. Então, eu acho que essa diferença do estudo inicial no cursinho, né, ou na escola, com a faculdade, eu acho que dá uma maior diferença, assim, dificuldade para o aluno, assim. Eu também acho que com certeza é o início da faculdade. Até assim, pra mim, foi até engraçado que, como eu falei, que no primeiro dia de cursinho aqui em Belo Horizonte, eu liguei pro meu pai chorando aos prantos, falando quero voltar para Divinópolis. No meu primeiro dia de faculdade, eu cheguei em casa também chorando aos prantos. Liguei para os meus pais e falei, eu não vou dar conta. Falei, gente, eu quero sair, eu não vou dar conta. Eu tava apavorada, eu tava morrendo de medo. Eu acho que é muito assim, quando a gente passa na faculdade, né, quando a gente entra, é muito uma explosão de sentimentos. E é claro que a gente tá feliz, a gente tá animado, mas a gente tá com medo, a gente duvida da gente, a gente tá inseguro. E assim, no meu primeiro dia de faculdade, eu cheguei lá super animada, passei o dia inteiro super bem. Quando eu cheguei em casa, eu olhei no espelho e eu falei, será que eu vou dar conta disso? E aí, liguei pro meu pai mais uma vez chorando. E aí, meu pai e minha mãe no telefone me acalmando, falaram a mesma coisa. Falaram, Sofia, calma, tenta mais um pouco e tudo bem, né? Se você quiser desistir, não tem problema nenhum. Mas aí, à medida que foi passando, a gente realmente vai pegando o jeito, vai pegando o ritmo da faculdade. Mas eu diria com certeza que o mais difícil da faculdade é o início. Eu lembro da minha fase também, sabe? Como que foi? A mesma coisa? Quis desistir? A gente fica morrendo de medo, Sim, né? O início é bem difícil, assim, porque eu acho que quando você tá no cursinho, no terceiro ano, você é doutrinado em fazer questão, você tem um professor ali do seu lado, a forma de cobrar é muitas vezes mais direta, e quando você chega na faculdade, é um conteúdo totalmente novo, é aquilo que a gente estuda para poder passar em medicina, não é aquilo que você vai estudar na carreira médica, efetivamente. Então, por exemplo, a gente até falou isso, né? Poxa, no terceiro ano eu estudava planta, né? Então, assim, e eu escolhi a área das biológicas, mas quando você é inserido no curso médico, você vê que é muito mais amplo e talvez a forma de cobrar é um pouco diferente, sabe? Eu, na minha época, que eu já formei já tem um tempo, a sensação que eu tinha, né, que era infelizmente muita coisa decorada, sabe? Então, eu tive muita essa dificuldade. Então, nas primeiras provas de faculdade, eu fui muito mal, sabe? Tipo assim, eu não sabia como estudar e eu estava chegando lá arrasando. E eu lembro que eu tive uma dificuldade também, porque eu também saí de casa, né? Eu fui estudar em Petrópolis, fiz meu primeiro ano de faculdade lá e tem a questão também de ficar longe da família, de ficar longe dos amigos, você chegar num espaço, né, que você não conhece ninguém, então tem a questão da adaptação. E tem a questão da grana também, né, porque você é estudante, você depende de uma renda curta, então você começa a ter um pensamento que você amadurece, sabe? Você precisa amadurecer à força. Então, eu acho que também o começo da faculdade, para mim, foi mais difícil. E, pelo menos assim, se você for ver estudos da saúde mental dos estudantes de medicina, é uma coisa que eu vejo que está negligenciada porque se fala pouco. Mas é muita pressão, é muita competitividade, vocês competem entre si o tempo todo para entrar, depois que entra, depois que sai. E como vocês enxergam isso, o período durante a faculdade, em relação à saúde mental de vocês mesmo? Eu acho que a Sofia tem maior
Tem uma propriedade pra falar Eu sobre. prefiro ter uma propriedade pra falar sobre isso. Gente, eu realmente sou suspeita pra falar, porque, assim, eu sou a maior defensora de terapia que eu conheço. Eu mando todos os meus amigos pra terapia, eu mando todo mundo que eu conheço pra terapia, eu falo, gente, façam terapia. E, assim, eu contei esse caso, né, de que no meu primeiro dia de faculdade, eu cheguei em casa chorando, falando assim, eu não vou conseguir, liguei pros meus pais, falando que queria desistir, que eu tava morrendo de medo. Isso foi numa segunda-feira. E aí, né, meus pais conversaram comigo, me acalmaram. Na terça-feira eu voltei pra faculdade tranquila. E aí, na terça-feira à noite, eu lembro que eu liguei pra uma prima, tem uma prima minha que ela já morava em Belo Horizonte, né? Então ela já era daqui a vida inteira. E eu liguei pra minha prima, falei, prima, eu preciso de um psicólogo. Eu preciso de terapia, eu preciso de ajuda. Eu tava apavorada, a gente tava morrendo de medo. E aí, na quinta-feira da primeira semana de faculdade, a minha prima me passou, né, um contato que ela conhecia, e aí eu comecei a fazer terapia na quinta-feira, na primeira semana de faculdade, e eu estou fazendo até hoje. E, assim, não consigo me ver sem isso, sabe? Eu acho que faz muita diferença, eu acho que ajuda muito. Eu acho que realmente, assim, ensina a gente a lidar principalmente com as frustrações, porque a gente entra na faculdade muito cheio de sonhos e muito cheio de expectativas de que tudo vai ser maravilhoso. E tipo assim, é muito bom, é muito maravilhoso, mas não deixa de ter toda a dificuldade, o medo não deixa de existir, a insegurança não deixa de existir. Então, assim, eu acho que cuidar da saúde mental é fundamental pra gente viver todo esse processo da maneira mais tranquila possível. E, assim, pra mim, né, eu acho que o jeito mais efetivo de fazer isso, e que funciona muito pra mim particularmente, é realmente terapia, né, gente? Psicologia, acho que anda junto com qualquer estudante. Com certeza, com certeza. Mas eu vejo isso mesmo, assim, porque é uma carga muito pesada, é uma responsabilidade social. Eu acho que ser médico tem a carga social, que não sei se na faculdade vocês têm essa noção, assim, se os professores também entregam isso para vocês, assim. Vocês são catequizados a entender a função social do médico, principalmente num país carente de saúde, igual é o Brasil? Eu acho... Pode falar. Pode ir, amor. Eu acho que a medicina, atualmente, ela tem um viés social maior do que os médicos que formaram um tempo atrás. Eu acho assim, que hoje em dia, o médico formado, se ele não sabe a atuação social, o meio social em que ele vive, ele nunca vai conseguir resolver as demandas da população que ele está inscrito. Então, eu acho assim, qualquer área, ele pode ser ginecologista, como Felipe, pediatra, ele pode ser anestesiologista, ele pode ser o que for. Ele precisa entender qual população que ele está inscrito. É muito diferente, por exemplo, numa população no centro de São Paulo, numa área nobre, de uma população no sertão, entendeu? Então, acho que as demandas são diferentes e aquela população exige, né, uma atenção maior do médico. E assim, Fê, o país, o Brasil é um país muito diverso, né? E cada local, por exemplo, existem até doenças específicas. Certo. Então, o médico, ele deve conhecer a sua região de atuação. E eu acho que isso que o Matheus falou é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente critica, né, a nova formação médica que está surgindo, mas isso é um ponto positivo, tá? Eu acho que hoje, as instituições, elas preocupam um pouco mais em mostrar para o estudante a importância social que ele vai ter como profissional, como médico formado. Eu acho que isso é uma exigência hoje na grade curricular de vocês e que isso é um ponto positivo e eu acho que a gente tem que caminhar um pouco mais, mas eu acho que é legal isso. Eu vejo isso nos alunos, eu vejo essa preocupação e isso é uma coisa que se ensina na graduação. A pessoa ela não forma e sabe sobre isso. E isso é uma coisa que se ensina. Mas uma coisa que eu queria criticar que foi o assunto que a gente tocou agora, sobre a questão da saúde mental. Isso é uma coisa muito, muito séria que as pessoas não conversam sobre isso, sabe? Quando a gente fala sobre suicídio, por exemplo, o número de estudantes que têm algum problema de saúde mental e que cometem o suicídio, por exemplo,
o número em estudantes de medicina é muito maior, sabe? E em Belo Horizonte a gente já teve vários casos e o principal problema é que as pessoas não conversam sobre isso, sabe? E isso é um assunto para ser debatido nas instituições. Então, é obrigatório uma instituição de ensino superior que fornece um curso de graduação de medicina proporcionar atendimento para os alunos, sabe? Eu acho um absurdo, porque hoje a gente está diante de faculdades particulares que cobram 12, 15 mil reais a mensalidade e que não dão um suporte emocional para esse estudante. Então, quando a gente fala, né, de saúde mental e de situações um pouco mais extremas, elas são muitas vezes preveníveis, sabe? E as pessoas não conversam, não debatem, são assuntos que a gente coloca debaixo da mesa, não vamos falar sobre isso, mas é o contrário. A gente tem que falar, a gente tem que conscientizar e a gente tem que dar apoio para quem precisa. Então, assim, todo mundo na vida já passou por altos e baixos, sabe? É entender isso e a instituição se responsabilizar também como uma entidade educadora. Com certeza. E entender da importância disso, né? De valorizar a saúde mental. Então, acho que isso fica uma crítica construtiva. Com certeza. E vocês, assim, a Sofia já falou que faz terapia, mas quem são vocês fora da medicina? O que vocês fazem para cuidar de vocês, como hobby e tudo mais? Eu, por exemplo, adoro andar de skate. Semana passada eu tava tão estressada, eu queria matar uns 4. Aí o que eu fiz? Peguei meu skate e saí sem rumo por aí. E foi ótimo, porque me desestressou. Então, o que vocês gostam de fazer? Eu gosto de fazer alguma atividade física. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, uma corrida, musculação, alguma atividade física. Além de também assistir filme, escutar música, coisas assim, são meus hobbies favoritos. Eu sou apaixonada também com andar de bicicleta. Eu e o Matheus acabou que a gente se deu muito bem nesse quesito, né? A gente gosta de coisas ao ar livre, a gente gosta de fazer trilha, a gente gosta de andar de bicicleta. Então, isso com certeza agrega muito pra saúde mental também. É um tempo de lazer e que a gente passa ali um tempo junto, ao ar livre e distrai a cabeça, com certeza desestressa. É muito bom. Tem as festas da faculdade também, que são muito boas. Isso aí também ajuda. Legal. Isso é um tópico legal. E falando nisso, o que é melhor? As festas universitárias, o Praia Med ou o internato rural? Eu ainda não passei pelo internato rural, né? O Matheus pode falar desse quesito, mas quanto às festas universitárias, são muito boas e fazem parte da faculdade, né? Com acho que não dá pra gente excluir isso, principalmente no meio da medicina, né? É muito famoso. Eu já tive a experiência do Praia Med, do Copa Med, inclusive o nosso último Copa Med, né? Amor, a gente tava junto. E, gente, é maravilhoso, é muito bom estar com os amigos fora desse ambiente acadêmico. Eu acho realmente que faz parte da faculdade, gente, é quase que obrigatório, faz parte do currículo, porque assim, a gente tem que fazer parte disso, é história pra contar, é uma experiência que você vive junto com seus colegas de faculdade, que é diferente de qualquer outra coisa. Com certeza. Eu, apesar de ter formado em advocacia, eu fui no Praia Jurídica, que era junto com Praia Med em Jurerê Internacional. Gente, eu lembro até um chique. Não, gente, mas vocês sabem como é que é a festa universitária. Eu fiquei num hotel que, pelo amor de Deus, não tinha nada de chique, mas todo o contexto, mas tava lá marcando sua presença, lógico, né, a gente chegava bêbada das festas. Essa confusão que é legal, a confusão. A nossa janta, eu lembro até hoje, era Patrícia Montovanelli, minha amiga, que fez macarrão com salsicha. Nós estávamos lá luxando em Jurerê. Isso foi muito legal, eu me diverti muito, conheci muitos médicos lá também, então foi muito legal, assim. Juntou dinheiro o ano inteiro, hein, Bena? Exatamente. Não, sabe o que eu fiz pra conseguir ir de graça? Eu entrei no time de xadrez e futebol feminino, que aí eu era boa, principalmente do de xadrez. Mas xadrez eu não conhecia, não. Sim, minha filha já foi campeã de xadrez. Gente, Agora, futebol eu sei que você se garante. Também, minha filha. Mas é que eu sou competitiva, sabe? E agora, a história com o xadrez me ajudou muito, principalmente a estudar. Porque requer estudo pra você entender e tal. Aí
Na época da escola ainda, um professor ensinou, eu me apaixonei, comecei a jogar e participar de campeonato. Eu realmente fui campeã estadual de xadrez na época da escola. E aí eu era boa, eles falaram assim, porque eu era ProUni, eu não tinha R$1 no bolso pra ir pra Jurerê. Oh, gente. Mas aí o pessoal da Atlética, né, viu que eu tinha talento, falou assim, não, a gente vai bancar pra você ir. E fui bem, eu acho que xadrez eu cheguei em 3º lugar, um negócio assim. Tá bom. Foi bom. Foi ótimo. Então... Aqui, só voltar num tópico aqui que a gente falou e que acabou passando, sobre o internato rural, tá? Eu acho que a prática do internato rural, ela tá tendendo a acabar nas universidades. Principalmente quando eu falo, por exemplo, por exemplo, São Paulo. A gente não vê muito essa prática, tá? Mas eu queria saber do Matheus o que ele achou da experiência do internato rural. Eu também vivenciei isso. Então, Você queria fez que você... onde mesmo? Eu fiz Carandaí. E eu queria que o Matheus contasse o que ele achou dessa experiência, se valeu para o enriquecimento da carreira, enriquecimento acadêmico, e depois eu vou contar a minha história. Gente, eu acho que o internato rural deve ser feito, deve ser continuado. Eu acho que é uma experiência, assim, única, porque você é lógico, tem o preceptor, né? Mas você é o médico do seu posto de saúde, né? Da sua OBS. Então, eu acho, assim, que o meu maior aprendizado na faculdade foi justamente no internato rural. Que ali você atende a demanda da população, uma população geralmente carente. E você vê que a demanda, geralmente, ela não é aquilo que a gente aprende na medicina. Às vezes é muito, assim, uma demanda mais da saúde mental, né? Que está cada vez mais comum, né, na população. E também atende a cuidar do paciente, né? Esse cuidado, assim, mais próximo do paciente, de vínculo com o paciente, né? Utilizando a integralidade do paciente, todas as demandas que ele necessita. Então, eu acho que faça internato rural. Eu também acho, Fê. Eu acho que internato rural é uma coisa que enriquece muito em vários aspectos, sabe? Eu acho que você é inserido em meio que existe uma carência do profissional, então isso gera uma liberdade maior de atuação, né? Então, por exemplo, quando você vai para o internato rural, você vai para uma cidade, provavelmente uma cidade do interior, que tem basicamente 1 médico, 2 médicos para a cidade inteira, né? Então, eles precisam dessa força-tarefa, que são os alunos do último ano chegando, e são alunos, basicamente, que já formaram, né? Estão só lapidando aí os últimos conhecimentos. E nesse processo de lapidar os últimos conhecimentos, essa parte prática é extremamente importante, e até mesmo a autonomia que o aluno recebe no internato rural. E eu acho muito importante, porque, igual o Matheus falou, você consegue ter um olhar mais humano para esse atendimento, sabe? Porque você vai lidar ali com uma amplitude maior das queixas, desde queixas mais complexas até queixas consideradas mais simples, mas que ao mesmo tempo não é simples, que é saber lidar com o acolhimento, saber lidar com o aconselhamento, saber lidar com a medicina preventiva. Porque a gente sabe que lidar com medicina preventiva, ela realmente muda os indicadores de saúde. Esse tinha que ser o foco da medicina. E a gente já falou isso no nosso podcast quando a gente entrevistou a doutora Liliana, e que a gente falou sobre isso. E a importância da gente ensinar o médico que está formando a lidar com isso. E também o internato rural, ele também, além de ser um meio que você vai para uma outra cidade, você vai, de modo geral, com um grupo de amigos da sua sala. Então, certo, de modo geral, são 6, 8, 10 alunos, que todo mundo vai morar numa mesma casa, todo mundo com a mesma energia. Então, acaba que, além de ter a parte do trabalho, do estudo, você está numa outra cidade com 10 amigos, pessoas que estudaram com você durante 6 anos, estão naquela energia de fim de faculdade. E o que você aprontou, Felipe? Não, conta agora. Tem muita coisa boa. Tem muita festa. A cidade, ela acolhe muito bem os acadêmicos. Então, pra mim, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na faculdade, sabe? Eu acho que o internato rural, ele tinha que ser obrigatório. Concordo. Em qualquer grade curricular, porque
para além da experiência do aluno, a gente sempre bate na tecla da importância social que se tem em formar médicos. Então, assim, eu acho que o mínimo que uma instituição ela forneceria para a sociedade é levar profissionais que estão quase formando para uma população que precisa, que não tem profissional. Tá. Então, é o que eu falo, as instituições elas devem ser responsabilizadas pela formação e pela questão social. Então, eu acho que o internato rural é aquela coisa que o aluno vai se lapidar no 45 minutos do segundo tempo, uma troca. Mas, em contrapartida, a sociedade recebe. Com Entende? certeza, com certeza. Então, eu acho que é importantíssimo. E vocês, o Felipe tá falando aí de fazer a medicina em grupo, né? Vocês estão sempre rodeados de muitas pessoas. E vocês são namorados. Como que foi o encontro de vocês, assim? E como que a medicina também faz parte do relacionamento de vocês? Quer falar? Peraí, operador, coloca Loves in the Air aí. A gente se conheceu por conta de amigos em comum, né? Que também são um casal eles são, né? Um casal que foi formado pela medicina. A gente vai citar nomes? Se não for comprometedor, pode. Pode citar. Então, será que eu começo de novo? Não, pode falar, pode falar. A gente se conheceu por causa de amigos em comuns, né? Um casal de amigo nosso, o Pedro e a Júlia. O Pedro é da sala do Matheus, a Júlia é da minha sala. E eles também foram um casal formado pela medicina. E aí acabou que a gente tinha esse contato, né? Mais por conta deles. E aí foram mais eles que colocaram pilha na gente, né, bom? Pra gente se conhecer, pra gente conversar. E a partir daí deu muito certo. Deu match. Deu match. Demais. E a medicina tá, assim, no nosso relacionamento o tempo todo. Porque a gente tá numa fase, né, de preparação para as provas de residência, para formatura. Então, o nosso tempo livre é basicamente estudando numa mesa. Com certeza. E acaba que isso é muito bom, né? Porque a gente se apoia muito, a gente entende exatamente o que o outro tá passando. Então, assim, realmente, a gente passa muito tempo, né, do nosso dia estudando junto e é maravilhoso. Eu sempre falo com ele, Matheus, eu amo estudar com você, eu amo estudar do seu lado. E tá maravilhoso, sabe? A gente tá ali vivendo o momento que a gente tem que viver e se dedicando muito porque a gente quer pro nosso futuro e ao mesmo tempo a gente tá ali se apoiando, se acolhendo e em qualquer dificuldade que a gente encontra na medicina a gente tem um apoio e que é maravilhoso, assim. Então é muito bom e realmente a medicina tá no nosso relacionamento vai ficar quase que 100% do tempo. Eu vejo que o profissional da medicina, ele respira a medicina mesmo, aquele que realmente é apaixonado pela profissão, né? Ele respira a medicina quase que 24 horas do tempo. Então, as pessoas que estão do lado dessa pessoa, ou ela tem que ser da área também, ou entender e compreender muito bem a rotina para fazer dar certo, né? E aí não só relacionamento, amigo, família, Com pai, certeza. mãe, mas eu vejo que tem que ter um movimento, uma rede de apoio para falar assim, cara, eu te entendo, tamo junto, vamos fazer acontecer do jeito que der, né? Levando em conta o tanto que vocês têm que se entregar para a profissão e tudo mais. E eu acho que isso é um fator que vocês estão contando aí, que vocês estudam juntos, um apoia o outro, que por isso que a gente vê tantos profissionais médicos se relacionando com outros médicos, sabe? Porque é uma vida tão atípica que a gente leva que é muito difícil uma pessoa entender, sabe? Você virar pra pessoa e falar assim, infelizmente, esse final de semana eu tô de 36 horas. Esse final de semana eu tenho que virar à noite estudando. E quando volta das 36, só tá o pó. Com né? certeza, não tem energia. Exatamente. Então é difícil. Isso é muito bom, realmente. A gente se apoia muito, a gente tá sempre um do lado do outro, a gente entende, né, exatamente o que o outro tá passando. E é muito legal também que a gente comemora muitas conquistas do outro, um do outro, e a gente fica feliz junto por cada passo que a gente dá. E isso com certeza é maravilhoso. Falando sobre essa parte de conquista, de dedicação, de modo geral, a formação médica, a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade para entrar, a dificuldade para permanecer na faculdade, de dedicação, que a gente sabe que o curso é um curso que exige muitas horas de estudo.
Depois a gente sai e a gente tem a prova de residência. Então, vocês estão chegando nessa fase, né, de chegar nas provas de residência. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: como está sendo a preparação para a aprovação na residência médica? Gente, eu presto prova agora no final do ano e eu acho assim, a rotina é maçante? É. Mas pra mim já virou uma rotina. Igual, eu e a Sofia, a gente acorda todo dia, quando a gente tá junto, um olha pra cara do outro e a gente vai estudar. Não tem essa opção, assim, não, vamos sair. Não, a gente vai estudar, a gente pode sair, a gente tem momento de ao ar livre, momento de ir no cinema, mas a gente vai estudar. Então eu acho assim que, além de estar ao lado de amigos, né, namorada, de pessoas que estudam, é importante assim a gente ter, além disso, a família apoiando a gente. E, assim, criar uma rotina de estudo. Porque a gente sabe que, hoje em dia, cada vez forma mais médicos na faculdade, então as provas de residência estão cada vez mais concorridas. Então, se o seu sonho é fazer uma residência médica, você tem que ter uma rotina de estudo. E a rotina de estudo é tanto... Aí você estuda... Eu no meu caso, faço cursinho, né, para residência, que eu tô achando ótimo também. E o tempo que eu tô livre do internato, que também já é uma carga horária alta, eu tô estudando. Aí eu estudo tanto por meio de questões, né? Que a prova aqui em Belo Horizonte são provas fechadas, né? Objetivas, tanto por questão quanto estudo passivo também, vendo as aulas do cursinho. E você, Sofia, conta pra gente. Eu também tô no cursinho preparatório, né? Que eu acho que é muito bom. E eu acho que é muito com o que o Matheus falou, né? A gente tem que realmente ter essa consciência, saber que a gente tá no período, numa fase da vida que é pra isso. E a gente vai se dedicar pra isso. E às vezes, assim, a gente vai até acabar abrindo mão de alguma festa, alguma coisa pra se dedicar pra aquilo, mas que também não pode ser maçante, né? E também não pode ser deletério, né? Ao ponto de acabar te fazendo mal. E eu acho que é nesse ponto também que entra realmente a rede de apoio, tanto de amigos, namorado, família. Eu acho que, assim, quem tá no seu meio tem que entender isso. E é muito bom realmente receber esse apoio. Então, assim, a gente estuda muito, a gente se dedica muito, acaba abrindo mão de algumas coisas, mas a gente não deixa de viver, né? A gente aproveita o tempo livre que tem pra estudar, mas, assim, aí chega um sábado à noite, uma sexta à noite, vai sair, vai fazer alguma coisa, vai encontrar os amigos, vai assistir uma série, vai no cinema, assim, tem que ter um equilíbrio? Tem. Mas tem que entender que a gente tá num período de estudar e de dedicação máxima, né? Com então, certeza. assim, talvez esse seja um período mais difícil das nossas vidas, de, assim, né, de maior dedicação, mas... Calma que a residência tá chegando. A gente nem viu, né? E Não por sabe falar nem o que tá falando. em residência, a gente já sabe a residência que o Matheus vai Eu ia fazer. fazer essa pergunta. Porque eu estou curiosa. Qual a residência que você... Se você já escolheu, né? Você ainda tá na dúvida, você já sabe o que você vai fazer. Gente, Olha- olha a roupinha dela. Quando eu tava vindo pra cá, o Matheus me falou, olha, você tá indo até caracterizada, né? Eu quero fazer pediatria. Sabia, Já vim, ó. eu ia soltar. Já vim com o look de pediatria, bem pede. A gente tava vindo pra cá, o Matheus falou, tipo assim, você já veio caracterizada, né? Eu gosto muito de mexer com criança, eu gosto muito de atender criança, e realmente foi na faculdade que eu descobri isso. Eu não sabia, eu não entrei na faculdade falando meu sonho é fazer pediatria. Antes da faculdade também não sabia que eu queria fazer pediatria. Eu sempre gostei de criança e tal, mas não sabia que era essa a minha relação com elas. E aí, eu lembro que na primeira vez que eu tive contato com a pediatria na faculdade, eu fiquei apaixonada. E aí, a gente tem mais aulas de pediatria na faculdade, né? A gente não tem só em um período. E no internato também, aliás, eu acabei de passar pelo internato de pediatria e que foi maravilhoso. Foi muito bom. Eu realmente gosto muito de atender criança. E até então, acho que é isso que eu vou fazer pra minha vida. Ai, maravilhoso. Eu fico feliz, porque nós aqui que trabalha recrutando, que dificuldade que é pra arrumar pediatra. Meu Deus. E eu já tô pensando aqui, eu já tô sendo visionário. Sabe, Vai Fê? chamar ela pro Instituto Era. Ah, com certeza. Olha pra você ver, a gente já tem uma equipe de parto pronta aqui, o obstetra, o anestesista e a pediatra. E eu vou ficar tirando foto. Muito É isso, bom. gostei dessa escolha em A Sofis. equipe tá formada A aqui. equipe está formada. Muito bom. E agora vocês estão quase realmente sendo chamados de doutores e tudo mais. Como que vocês enxergam daqui pra frente? O futuro, assim, como médicos. Vocês pensam nisso? E como vocês querem construir a carreira de vocês e tudo mais? Como é que tá isso na cabeça de vocês?
eu quero fazer residência, né? Então eu estou procurando hospitais que vão ser importantes para a minha formação. Então eu meio que selecionei alguns hospitais que eu quero fazer e se destacar dentro da área, né? Porque hoje em dia médico tem demais. Sim. Mas médicos competentes, que eu acho que vai ser o que vai diferenciar no mercado de trabalho. E também como ser um bom médico. Então, eu acho que é se dedicar e fazer o que você gosta. E não tem nada melhor que você fazer o que você gosta e ainda ser remunerado por isso. Com certeza, com certeza. Eu tava refletindo isso essa semana com uma amiga. Se a gente for parar pra pensar o tempo que a gente passa trabalhando ou com as pessoas que a gente gosta, a gente passa muito mais tempo trabalhando. Então, se a gente não gostar, a gente tá muito ferrado na vida. Com certeza. Muito lascado. Porque a maior parte do tempo é trabalhando. Então, tem que estar com vontade mesmo. Ô, Matheus, você falou aí agora pra gente que sobre o diferencial entre no mercado de trabalho, por exemplo, entre um bom médico, né, que vai se destacar e um médico que não se destaca mesmo, que a gente está agora com um número grande de médicos no mercado, é a lei do destaque, sabe? O médico, para ele se destacar, ele vai ter que ter um diferencial, tá? Aí a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: o que você acha que um profissional deve ter para ganhar um título de bom médico? Eu acho que além de conhecimento, que eu acho que isso depende só dele, tem algo que é muito mais importante, que é a empatia. Com né? certeza. E isso a faculdade não ensina, né? Isso a pessoa tem que desenvolver ou nascer com ela. Então eu acho assim que o médico se colocar na posição do paciente, né? Na posição que ele é o amor de alguém, na posição que ele está ali por causa de algo que trouxe ele ali, eu acho que é o mais importante. Então, eu acho que o que eu acho que é o mais importante para o médico é a empatia. Eu acho que isso que vai diferenciar também, além do conhecimento teórico, né, e prático. Com certeza. E eu acrescentaria mais uma soft skill aí. Habilidade de conversar. Ah, com certeza. Para nós aqui, que está na parte de gestão, tem médicos que têm uma séria dificuldade de diálogo mesmo, assim. De sentar, de conversar, de entender o outro lado, de buscar uma negociação assertiva. E saber trabalhar em equipe, eu acho que isso é muito importante. Exato. Então, assim, você foi brilhante na sua conclusão, mas também tem um poder de articulação bom. Ser profissional, sabe? Entrar com uma carga mais de alguém se portar como profissional e não tão amador em algumas negociações e tudo mais. Eu acho que isso vai ajudar demais a destacar. E o Fê, você tocou no assunto aí dessa capacidade de oratória, dessa capacidade de convencimento. Eu concordo muito com o que você está falando, sabe? Eu acho que concordo muito mesmo, assim. E eu acho que tem muito a ver com a questão também de vários profissionais no mercado, sabe? Vários profissionais, e quando a gente está diante de vários profissionais, a gente está diante de vários níveis de profissionais. Exato. Profissionais medianos, profissionais ruins, profissionais excelentes. E tem a questão também que hoje a medicina ela é muito invadida por informações, né? Então, um profissional diz uma coisa, outro profissional diz outra, e o Dr. Google diz uma coisa totalmente diferente. E o médico, primeira coisa, ele tem que ter conhecimento, sabe? Ele tem que ser uma pessoa que estudou para isso, sabe? Ele se preparou para aquilo. Só que hoje, além de saber, ele tem que ter o poder do convencimento, sabe? Ele tem que saber passar para o paciente ou para a paciente a informação de forma segura. Porque hoje, a informação, ela tá aí, sabe? Para qualquer paciente. Então, e às vezes eu falo muito até mesmo com as minhas pacientes. Eu falo assim, olha, o que a gente conversa aqui, você pode procurar. Esse é o site que a gente usa para fazer pesquisa médica, é aqui que a gente extrai as informações, porque hoje a medicina é invadida pelo achismo, sabe? E muitas vezes práticas médicas que não são baseadas em evidência. Eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem hoje com esse número, esse boom de profissionais, essa diferença de qualificação que a gente vê entre um profissional e outro. Então, o médico ele tem que expor para o paciente e ter a capacidade de convencimento. Olha, isso que eu estou te falando está aqui em tal lugar, de certa forma, e gera uma questão de confiança, né? A partir do momento que você tem capacidade de mostrar o seu conhecimento e de tentar
fazer um convencimento na paciente, isso gera um laço de confiança. Com certeza. Sabe? Eu acho que isso é fundamental para o sucesso de qualquer médico. Vocês que estão entrando na carreira agora, pelo menos uma coisa que eu venho percebendo de mudança um pouco no setor da saúde. Antes, o paciente que vinha até vocês. Vocês ficavam lá esperando e tudo mais. E essa questão de conversar com o paciente entra um pouco na experiência do paciente, né? Como gerar uma boa experiência de atendimento, assim. Isso é uma preocupação de vocês, assim? Olhar a profissão com um lado mais empresarial, em ver o paciente como cliente em si? Ou vocês ainda não pararam para pensar? Eu acho que acaba sendo uma tendência hoje em dia, né? Assim, não sei até que ponto isso é positivo. Concordo ou com você. não, mas realmente é uma tendência, né? E querendo ou não, a gente tem que se preocupar com isso, já que a gente vai entrar no mercado agora. Mas, de certo modo, dá medo. Dá medo, dá insegurança. Me conta, e por que você acha que dá medo? Eu acho que hoje em dia a internet abriu muitas portas, mas não necessariamente todas positivas, né? Eu acho assim, que a internet proporciona muitas coisas, proporciona muito acesso de paciente para o médico, proporciona que um médico mostre o que ele sabe fazer, mas não necessariamente o que está na internet é verdade, né? Então, eu acho que realmente existe, assim, eu acho que é um limbo ali. Uma linha tênue, né? Uma linha tênue, entre você estar se apresentando como um bom profissional ou até de você estar mentindo na internet, né? E vendendo uma coisa que não é verdade, uma propaganda enganosa, algo do tipo. E existem muitas pessoas que são boas de comunicação, que vão te convencer ali na internet de que ela é a melhor profissional de todas. E utilizam isso para praticar uma medicina não baseada em evidências. Com certeza. E vender algo que não é verdade. Ou às vezes vender algo que pode ser até danoso para o paciente, ou às vezes, assim, que não necessariamente vai ser danoso, mas que não vai fazer diferença para a saúde dele, né? Tipo assim, que ele vai vender algo que o paciente vai comprar e ele vai achar aquilo maravilhoso e vai se sentir bem com aquilo, mas na verdade não tem nenhuma comprovação como o Matheus falou, né? não tem nenhuma evidência sobre aquilo e tal. Então eu realmente acho que é uma linha tênue, é complicado, abriu muitas possibilidades, mas eu sinceramente não sei até que ponto isso é positivo. E querendo ou não, a gente entrando no mercado de trabalho agora, né, na atualidade, a gente tem que se inserir no meio disso, mas claro, com muito cuidado. Sabe qual que é a percepção que eu tenho? É que os médicos têm receio, enquanto possíveis pessoas... Vou usar uma palavra um pouco pesada, mas eu acho que é a realidade. Enquanto os charlatões não têm receio nenhum e estão dando a cara tapa nas redes sociais. Então, eles estão ganhando espaço. Com certeza. Então, eu acho que a forma de combater é vocês, médicos, que estão qualificados, irem para as redes sociais, falar o que tem que ser dito, inclusive a posição de vocês, esses receios e tudo mais, para que a gente consiga anular um pouco as vozes erradas que estão na internet. Então, eu acho que vocês não têm que ter medo, acho que vocês têm que falar mesmo, vocês têm que ir, porque a galera que tá falando coisas que não devem não estão tendo medo. Não. Então, eles estão ganhando uma projeção absurda. E falam com tanta confiança, né? Que realmente até a gente acredita neles e fala Exato. Faz a gente duvidar do que a gente estudou. Igual você que quer livro. seguir a área da pediatria mesmo, hoje em dia virou um comércio na internet ter filho. E aí o pessoal fica dando dicas, às vezes não tem propriedade nenhuma pra dar dica, e tá lá dando dica de como criar um filho. Enquanto vocês que tem que falar mesmo, ficam não tô com receio. Não, fala, porque vocês têm que ser ouvidos, não essas outras pessoas, sabe? E eu acho que quando a gente fala sobre essa questão, assim, eu acho que essa linha tênue que a gente conversou, ela perpassa por uma outra questão quando a gente trata o paciente como cliente, tá? Eu não gosto desse termo, sabe? Cliente? Cliente. Por quê? Eu acho que isso deixa a relação um pouco fria. Falar cliente, não, ele é meu paciente, sabe? E a gente vê isso muito, eu vejo isso muito em São Paulo, meu cliente, não, ele não é meu cliente, ele é meu paciente, sabe? Por quê? Porque o fato de
de falar cliente deixa a situação um pouco comercial, sabe? Entre compra e venda. E assim, eu acho que quando a gente trata de um atendimento, a gente não está lidando com uma compra e venda. É claro que existe um investimento da pessoa na consulta e existe um investimento em você também, existe, sabe? Mas eu não gosto desse termo porque exatamente isso. Eu acho que a relação ela tem que ser mais próxima, porque a gente está lidando em relação a um cuidado. O paciente ou a paciente, ela tá ali com você, é uma paciente que ela se abre, né? Ela conta, às vezes, coisas que são frágeis na vida dela, na concepção. Eu falo por mim, na questão das mulheres, coisas que são sensíveis, então ela não é minha cliente. Só que o fato de tratar o paciente como cliente, e eu vejo isso muito acontecendo, ele confere direitos de cliente, sabe? E muitas vezes alguns médicos tomam algumas atitudes e algumas condutas diante de um cliente para agradar. E eu acho que isso é um grande erro, sabe? Porque o atendimento médico, muitas vezes, ele está perpassando muito mais pelo econômico, por agradar, do que realmente é o certo. Então, assim, eu acho que isso é uma conscientização dos pacientes entenderem que a consulta médica, independente do fato de você estar pagando ou não, aquele profissional é um profissional capacitado, que estudou para aquilo, e ele vai fornecer o melhor para você. Porque quando a gente fala de cliente, se a gente for cliente, a gente vai pagar pelo que a gente quer, sabe? E o fato do que o paciente quer para ele não necessariamente é o benéfico, sabe? Então, eu particularmente, eu não gosto desse termo. Sei que hoje é um termo muito praticado por muitos colegas, mas eu acho que isso perpassa por uma opinião pessoal, e eu estou justificando ela aqui para vocês. E até mesmo por uma conscientização das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, até mesmo do meu ponto de vista, né? O atendimento, ele com certeza deve ser cordial. O fato de não falar cliente não diminui a cordialidade, o carinho, a empatia do atendimento, mas eu acho que esse termo não aproxima, sabe, Fê? Não, eu concordo. A única coisa que eu às vezes, o José Saramago já dizia, para sair da ilha, para ver a ilha é preciso sair da ilha. Sim. Eu acho que vocês médicos estão perdendo espaço, sim, com certeza, para alguns profissionais, porque em vez de lutar, então tipo, esse lamaçal que virou a internet não é pra mim, então eu vou ficar de fora, sabe? Então eu acho que vocês têm que ir à luta, para não deixar que os outros profissionais... vou dar um exemplo da área da estética mesmo, que tem muito profissional que é ótimo de vender produto, mas em termos técnicos não é tão bom, mas tá lá vendendo. Enquanto quem é muito técnico não tá vendendo, e é esse que devia estar vendendo. Então, para os profissionais da saúde que estão formando hoje, entrar para o mercado com essa concepção de eu tenho que ir à luta, eu tenho que mostrar que eu sou bom, que eu tenho uma técnica excepcional e que eu tenho um serviço muito, muito eficiente de excelência para entregar. E não dar espaço para os outros crescerem, sabe? Mas eu já tô vendo aí, Fê, um braço para você na Carry-On. Daqui a pouco, oferecer para os profissionais um serviço de marketing. Não, mas a gente vai... Em breve a gente vai soltar uma palestra gratuita sobre empreendedorismo. Porque eu acho que falta para vocês essa visão de empreender com conhecimento de vocês. Então a palestra vai ser dada por um profissional nosso de dentro da Carry-On, que trata justamente isso, o empreendedorismo na saúde. Então vale a pena, vai estar gratuito, todos vocês assistam, que vai ser muito legal. Eu acho que assim, o que linka muito com esse assunto também é a questão assim, né, de que todo médico que forma, a gente aprende isso na faculdade, a gente muitas vezes faz curso por fora, e assim, também está envolvido no nosso juramento, né, que é a questão da ética médica. E a ética diz também muito sobre a questão do marketing médico. E eu acho que o que a gente vê hoje em dia é muito médico fazendo marketing na internet que vai totalmente contra aquilo que a gente, inclusive, jura, né? Quando a gente forma. Então, eu acho que é isso também que dá muito medo de médico que não tá inserido nisso, de entrar nesse meio. Porque a gente vê muita coisa errada acontecendo e a gente fica, tipo assim, pra eu entrar nesse... Pra, né, eu botar a minha cara ali nas redes sociais, eu vou ter que ir contra o que eu aprendo quanto à ética médica e contra o que eu juro, porque muitas vezes esses profissionais que estão aí vendendo o curso a rodo
eles não estão fazendo o que é certo, né? O que, por exemplo, aqui em Minas o CRM permite, por exemplo, e estão por aí, né? Ainda estão vendendo e tudo mais, e eu acho que dá realmente essa certa insegurança, do tipo assim, até que ponto, né? Eu posso vir ali e divulgar o que eu sei fazer, por exemplo, né? Foto de antes e depois é algo que não é permitido e que a gente vê muito. É muito comum. E isso que a Sofia está falando, isso gera uma discussão grande, sabe? Porque as instituições que são instituições fiscalizadoras, elas devem ser responsabilizadas. Então, assim, a gente ignora isso e vive no mundo ideal e que não é assim, sabe? Eu acho que as instituições, elas devem ser penalizadas, sim. Elas não estão exercendo o papel delas de instituição que vai fazer esse regulamento. Então, eu acho que essa discussão ela é ampla, ela é muito maior, então... Com certeza. Então, pra gente finalizar, gente, vocês aí no frescor da juventude, como que vocês se veem daqui a 20 anos, assim, com a carreira já estabelecida? O que vocês... Ou vocês ainda não pararam pra pensar nisso, assim? Amei essa pergunta sua e não estava no escopo. Não, mas é porque eu na minha vida, eu tinha tudo assim, quase uma planilha de Excel, de tudo que ia acontecer. Aí veio a Carol. Aí veio a Carol e deu uma... E você tá aqui, né? Deu uma... Sabe? Mas depois da Carol, eu já tenho uma planilha de Excel pronta pensando na Carol. Então, assim, o que vocês pensam pro futuro? Eu penso em ser um profissional completo, sabe? Tendo tanto conhecimento quanto soft skills, eu acho que é muito importante. Mas, assim, eu não tenho planejado, assim, o que vai ser daqui 10, 15 anos da minha vida, não. Mas eu quero estar feliz. Eu acho que isso é mais importante. Ainda bem que você tem a Sofia, porque ela vai planejar pra você. Ela planeja Com certeza, tudo. eu sou a da planilha Excel, que tenho tudo planejado na minha vida. Assim, é claro que é difícil, né, pensar tão longe, porque é claro que na cabeça é tudo mais fácil, né, e tudo vai acontecer maravilhosamente bem dentro do que a gente planeja. Mas eu tenho, sim, meus planejamentos e daqui 20 anos, por exemplo, eu pretendo estar muito bem inserida no mercado de trabalho, assim, com os meus pacientes como eu quero pediatria, né, que eu consigo dar uma continuidade, pacientes que eu pego desde pequenininho até a adolescência, talvez no consultório, talvez no hospital, eu ainda não tenho muito bem definido, mas realmente, assim, eu pretendo estar muito bem satisfeita com a escolha que eu fiz, com a residência que eu fiz. E como o Matheus falou, estar feliz, né? E juntos, né, amor? Casados. Com os babies. O Felipe, você já imaginou o tanto que vai ser bonito os filhos desses dois? Vai. Meu Deus do céu. Vai ser uma obra de arte. Eu quero esse casamento. Me convidem, gente. Com certeza. Olha que vai ter parto gratuito aí. Pois já tem o anestésio, já tem o gineco. Já tem a pediatra que vai cuidar do próprio filho. Já tá vai tudo ser pronto lindo. aqui. Mas vai gente, ser queria maravilhoso agradecer, mesmo. sério, a presença de vocês mesmo. Eu acho que obrigado por vocês terem topado participar desse projeto, que é um projeto nosso, né, Fê? Que Com certeza. Aos poucos, esse projeto, ele tá ganhando grandes altitudes. Grandes altitudes, com certeza. A gente tá planejando coisas muito legais. A gente já vai fazer muito a nossa legais. propaganda, que a gente está estruturando uma gravação na Amazônia. A gente vai acompanhar alguns profissionais da saúde que atendem população ribeirinha. O Felipe já foi um desses, né? A gente vai agora, talvez, Plantões que Marcam. Vai ser um projeto que ele vai migrar, sabe? Porque eu acho que quando a gente fica num ponto só, né, Fê? Igual a gente falou, o Brasil é um país extremamente diverso. Então, quando a gente busca outras realidades, a gente encontra outros profissionais que têm outras coisas para dizer, outras informações que vão agregar no nosso podcast. Então, a Fernanda já deu um spoiler aí. É que eu estou animadíssima com esse projeto. Os próximos podcasts, a gente vai fazer mais uma sessão aqui em BH, né, Fê? Sim, a gente vai ter mais um aqui e agora o Plantões que Marcam, ele vai decolar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso. Obrigado, gente, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigada, Obrigado, gente. Vai. Agradeço.